Vamos retomar os trabalhos. Agora, na parte da tarde, nós vamos ouvir em sequência, primeiro, Raimundo de Oliveira, ex-presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Depois, o companheiro Zé Maria, presidente da FUP. Em seguida, o jornalista e escritor Fernando Moraes. E, por último, na sequência apenas, não na importância, o Mino Carta, da Carta Capital, jornalista conhecido de todos. Antes da fala do Raimundo, eu fiz um convite ao ex-senador Suplicy, hoje vereador em São Paulo, para que na próxima reunião do diretório, não hoje, ele faça uma apresentação detalhada da questão da renda universal de cidadania. Então, eu passo a palavra agora ao companheiro Raimundo de Oliveira para assumir a tribuna. Meus amigos, Lula querido, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu vou procurar apresentar a crise que a gente está vivendo sob o ponto de vista do engenheiro. Nós vimos aqui os economistas falando, os advogados, aliás, aprendi muito, belíssimas disposições. Eu vou tentar ver agora sobre a visão do engenheiro, como é que o engenheiro está encarando isso. E vou começar, meus amigos, com a permissão de vocês, fazendo uma citação do século XIX, um barbudo no século XIX dizia o seguinte: a diferença entre o pior arquiteto e a mais exímia abelha é que o arquiteto faz a sua obra no papel antes de fazê-la na realidade. Mas na cabeça, este é o ser humano. O ser humano é o animal que tem a visão prospectiva, tem a visão de projeto. Nunca se ouviu falar num congresso de abelha para melhorar a colmeia. Mas o homem não, o homem ele antes de fazer alguma coisa, ele pensa aquilo, ele faz no papel, ele vai fazer uma obra, faz a obra no papel, depois faz lá. Significa o quê? Que o homem é o animal que projeta. E o engenheiro, em especial, é o profissional do projeto. Basicamente, o engenheiro é o cara que está o tempo todo projetando. Por que eu estou dizendo isso? Vai dizer que o Brasil não tem projeto. O Brasil é levado pelos acontecimentos ou pelas crises. E já teve projeto. Nós tivemos Getúlio. Eu que sou o mais velho aqui dessa reunião, sou eu. Eu me lembro do JK, me lembro daquela maluquice, vamos fazer Brasília em 3 anos, e fizeram. Indústria automobilística. Ele tinha um projeto de nação. O Jango, eu me lembro assistindo na ABI o plano trienal do Celso Furtado, inclusive os militares tinham uma visão de país. Nós hoje não temos visão de país. A gente é levado pelos acontecimentos, é levado pelas crises. Isso falta muito. O Brasil tem que ter um projeto de nação. Isso é tarefa do engenheiro. O engenheiro tem um papel na construção deste projeto. Eu, quando vejo, eu estive na China, né, em alguns congressos de engenharia, é uma covardia. Se perguntar na China o que vocês vão fazer daqui a 20 anos, eles têm. No Brasil, se perguntar o que a gente vai fazer daqui a 20 dias, a gente não sabe, depende da crise, como é que vai evoluir, etc. É uma covardia, não dá para concorrer. O horizonte nosso é um pouco menos de 4 anos, que é o mandato. O primeiro ano é para assumir uma equipe, 2, 3 já tem nova eleição, o horizonte é muito curto, não permite nenhum projeto. Isso é uma covardia. A possibilidade do Brasil dar certo é pequena. Então eu vou analisar, tendo em vista isso, e a crise que a gente vive, de sobreadeira gerenciada pelas crises, o que me parece que são pontos importantes da crise, para falar do que a gente está interessado hoje. E eu vou tocar em alguns pontos, e prometo não exceder os meus 15 minutos.
Na crise, eu vou fazer uma referência rápida à Petrobras, que, a meu ver, é fundamental, não só para explicar a crise, como para superar a crise. Vou falar um bocadinho da área nuclear, vou dar uma pitada na JBS, BRF, aí da carne. Estou tentando pegar problemas muito atuais. O BNDES, que é um enorme instrumento da nossa economia e que está ameaçado de ser desmantelado. E, finalmente, vou fazer uma referência aos BRICS. Isso tudo nos meus 15 minutos. A Petrobras é o maior instrumento brasileiro para a retomada do desenvolvimento. A Petrobras é fundamental para isso. Aliás, ela tem sido historicamente isso. Eu me lembro bem quando surgiu a questão do ISO 9000, o Brasil saiu na frente. O que tinha de empresa brasileira que conquistou o ISO 9000 rapidamente foi uma loucura, ninguém entendeu aquilo, país do terceiro mundo. Uma das razões importantes é que a Petrobras já tinha essas exigências, o tal do SERMAT, Serviço de Material da Petrobras, ele já exigia tanta coisa, e quando veio a exigência do ISO, muitos já estavam encadeados. O Brasil disparou empresa de ISO. A Petrobras hoje é uma cadeia com mais de 5 mil fornecedores. É exatamente esta cadeia, fundamental no desenvolvimento nacional, que está sendo desmantelada. E o Brasil, recentemente, a Petrobras, recentemente, teve empreendimentos de porte, como, por exemplo, o Comperse, no interior do Estado do Rio. Quando a Petrobras lançou o Comperse, no interior do Estado do Rio, foi uma alegria só no interior. O país vai mudar. O que teve de injeção de otimismo ali, da Boraí, foi uma loucura. E aquilo foi indo. E hoje está abandonado. Se a gente for ao Comperse, está cheio de ratos, correndo, e aquilo está abandonado. E era uma área de muito otimismo. Eu olho para isso e vejo desmantelando a Petrobras, acusações de corrupção, etc. Eu comparo com a Volkswagen em Alemanha. Viu, Lula? Volkswagen. Houve recentemente uma denúncia de que a Volkswagen teria fraudado os dados de poluição dos seus carros. Denúncia séria. Foram ver, aparentemente foi comprovado, dirigentes caíram, houve uma grande multa, mas a Volkswagen não deixou de produzir um automóvel e não demitiu um trabalhador. A Alemanha não está aqui de brincadeira, gente. Eu vou deixar destruir o meu instrumento, que é a Volkswagen? Não deixou. Multa, não sei o quê, tudo bem, prédio dirigente cai, mas continuou produzindo automóveis, gerando emprego. Não é maluco a Alemanha de entregar a Volkswagen? Imagina se a Volkswagen parasse. Não existe essa possibilidade. Isso é muito recente. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar o crime que se comete quando se destrói um instrumento como a Petrobras, que seria a nossa Volkswagen, até mais, proporcionalmente, até mais. Ainda nesse quadro da crise, a Petrobras, há 10 anos, descobriu a maior reserva de petróleo descoberta no mundo. É o chamado pré-sal. Não sei se vocês sabem o que é isso, não vale a pena, não? Você tem aquelas camadas geológicas, depois tem uma enorme camada de sal, e embaixo do sal tinha outra camada onde a Petrobras achou que devia ter petróleo. Meus amigos, localizar esse petróleo embaixo do sal, nós não tínhamos tecnologia para isso. Eu não sei se vocês sabem, quando se localiza uma área de petróleo, é a partir da reflexão do som. Você estoura uma bombinha aqui, o som entra pela terra dentro, vai sendo refletido, aí tem um computador aqui, recebe, mede, por ali você desenha o subsolo, a partir da reflexão do som. Pelo desenho do subsolo, a gente vê aonde pode ter petróleo, chamado trap, a armadilha geológica. E ali a partir dali você fura. Só sabe se tem petróleo quando fura. Até ali você acha que pode ter. Só que quando tem uma camada de sal, o som se arrebenta ali no meio daquilo, não consegue localizar. A Petrobras teve que desenvolver tecnologia de ponta para conseguir estudar
porque havia embaixo a camada de sol. E conseguiu desenvolver e descobriu a maior reserva das últimas décadas, que é o pré-sal brasileiro. Então, exatamente de ponta. Nós devíamos estar falando bem da Petrobras, aplaudindo, eu não estou fazendo isso toda hora. Pelo contrário, só se fala da Petrobras para falar mal. Basicamente, isso que eu queria colocar sobre. É uma enorme reserva. Eu me lembro de dizer, viu, Lula? Eu disse o seguinte: talvez o Lula entre para a história do Brasil não pelo Bolsa Família, mas por ter impedido que as reservas do pré-sal fossem leiloadas. Que estava montado o leilão daquelas áreas. Quando o pessoal da Petrobras veio ao Lula, discutiu com o Lula, Estrela explicou isso, tem muito mais autoridade que eu para falar, e o Lula retirou 41 áreas dali do processo licitatório. Foi uma coisa histórica aquilo. E aí mudou o sistema de concessão para partilha e tudo, foi um avanço também espetacular. Que no sistema anterior, concessão, quem ganhava o leilão era dono do petróleo, antes de descobrir, já era dono. O Lula acabou com isso. Você descobria que tinha direito a um pedaço daquilo, mas não era dono daquilo. O dono continuava sendo o Brasil, aí você negociava a parte que ficaria com isso. Foi fundamental aquilo. Já foi derrubado. Já foi derrubado. Acabou isso. Estamos de novo voltando para o sistema anterior, que é um crime de lesa pátria contra o Brasil. Isso é uma coisa importantíssima. Nesse processo agora de retomada, mesmo durante a partilha e tudo, o que acontece? Na hora que você vai fazer um empreendimento desse, uma coisa importantíssima que temos feito é exigir a participação da indústria nacional. Está chamando componente local. Quem vai fazer aquilo, mas tem que ter, o Lula acompanhou bem, você tem que ter plataforma feita no Brasil. Tem que ser mais caro que Singapura, vamos fazer no Brasil, vamos gerar emprego. Eu tive com o Lula lá, quando ele foi lá em Angra, a alegria das pessoas olhando para ele. Que eu, como presidente do Clube de Engenharia, visitei estareiro que não tinha trabalhador mais. Quando eu fui com o Lula lá depois, ele estava cheio, só tinha macacão azul tomando conta daquilo tudo. Nossa, fantástico. E fomos retomando, exigindo um componente nacional para aquilo. Muito bem. Agora está havendo um enorme movimento para acabar com o componente nacional, com essa exigência. Porque é mais barato, se não tiver. É capaz de ser. Mas quando você deixa de contratar o trabalhador brasileiro, tem um custo escondido, que é o seguinte: se não tem emprego, se tem violência, tem miséria. É um custo que você não contabiliza. É uma coisa horrorosa. Mas isso está acontecendo nos dias de hoje. Quanto à questão do conteúdo local, eu gosto de dar, e essa minha ideia, outros já usaram, que é o seguinte: há 50 anos atrás, a Noruega e a Nigéria descobriram muito petróleo, muito petróleo. A Noruega exigiu uma participação da empresa nacional grande naquilo. E a Nigéria saiu vendendo seu petróleo. Então, hoje, é questão de escolher. Eu quero ser a Nigéria, que tem muito petróleo, ou eu quero ser o caminho da Noruega. O componente nacional é isso. Eu vou caminhar para cá ou para cá. Sair vendendo petróleo, sem você desenvolver a indústria para aquilo, sem gerar emprego de qualidade, é um crime contra o Brasil. Eu vou virar Angola, vou virar Nigéria. É isso que eu quero para o Brasil. E o pior não é isso. É que nós já temos uma indústria poderosa, já temos. É questão da gente fortalecer mais, de continuar, mas vai ter uma enorme campanha contra o componente nacional, e isso está na ordem do dia. Sobre isso, para encerrar o tema de petróleo, eu quero fazer uma última observação. Existe uma expressão da área muito comum que chama-se a maldição do petróleo. Vale a pena a gente entender também isso. O que é isso? Você descobre petróleo, muito petróleo, meus amigos. Você vende o petróleo, fica com muito dólar.
Com aquele dólar todo, eu compro o que eu quiser. Eu compro sapato, eu compro automóvel, eu compro roupa, porque eu só compro, eu tenho dólar. E o que acontece com a tua indústria? Vai para o vinagre. Isso é a maldição do petróleo. Você descobre muito petróleo e destrói a sua indústria por causa da maldição do petróleo. Se você não souber, como soube a Noruega, reservar aquilo, utilizar aquilo do desenvolvimento nacional, isso me parece óbvio, e é um termo que hoje já se conhece no mundo. E o Brasil corre o risco de, mais uma vez, transformar o pré-sal na maldição do petróleo, se a gente não fortalecer a componente nacional, a indústria nacional. Está acontecendo nesses dias, nessas semanas, nesses meses. Outro tópico que eu queria tocar rapidamente, diz respeito, não tem nada a ver com isso, a área nuclear. A gente está vendo aí que a energia nuclear é importante no mundo, não é à toa. O problema na área nuclear é o seguinte, aquilo é feito com urânio, né? Já ouviram falar urânio? Urânio enriquecido, eu tenho certeza que é uma expressão que vocês já ouviram falar. O que é o urânio? O urânio é um componentezinho que tem 92 prótons e elétrons, isso é urânio. Mas ele tem diferentes números de nêutrons. Então, você tem o urânio 235 e o urânio 238. É o urânio mais leve e o urânio mais pesado. Só que 99,7% do urânio é o 238. E o urânio que você precisa é o 235, que é o leve. Mas você tem um mais pesado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a percentagem do urânio leve no total do urânio. Como é que se faz isso? Vou simplificar. Você pega o urânio, centrifuga, transforma em gás, mas não vou falar disso agora. Centrifuga o urânio, a parte mais pesada vai para fora, né? Pela força centrífuga aí. A parte mais leve fica da parte de dentro. Aí eu retiro a parte de dentro. Ela é mais rica no mais leve. Aí eu faço de novo, outra acender, e daqui a pouco eu tenho mais urânio leve. É esse urânio que é utilizado para produzir energia elétrica, etc. Até para fazer bomba atômica, mas é esse que é o urânio. É o urânio leve, a gente precisa disso. Mas isso é muito difícil de ser feito, claro que é. Só países de ponta que tem. A Marinha Brasileira, eu estou falando, alguns devem saber isso, eu estou resumindo, a Marinha Brasileira desenvolveu um processo de enriquecimento de urânio. Os índios aqui, nós índios aí, Botocudo, a gente aí, desenvolveu, a Marinha desenvolveu. É interessante que na ultracentrifugação, aquilo roda milhares de rotações, milhares. O mancal aqui é comido. Então você rapidamente destrói a Marinha. A Marinha desenvolveu um sistema que levita. Então não come, passou a ter um rendimento muito grande. Não sei como ela faz isso. Os americanos também querem saber como é que o Brasil fez isso. E só que deu certo. E nós estamos tendo um rendimento muito bom nisso. O Brasil, com isso, como já tem reserva, e como tem tecnologia de enriquecimento, o Brasil pode entrar como um dos players aí desse grande comércio de urânio enriquecido. Isso não agrada aos irmãos do Norte, pelo amor de Deus. Então, eles vão fazer o possível e o impossível para inviabilizar isso. Guardem isso, que eu acho que a gente ainda vai ouvir falar nisso. O processo brasileiro está praticamente morno hoje, parado. O Brasil precisava de Angra 3 para ter massa crítica para a produção do urânio enriquecido. Mais uma vez, a Angra 3 está parado, o nosso submarino atômico está parado. Quer dizer, é questão de projeto de nação de novo. Nós temos que ter isso como objetivo. Então, eu queria que você levasse isso em conta, que isso é parte da crise da engenharia. E eu estou falando aqui emprego de alto nível, tecnologia de ponta, que o Brasil desenvolveu, os índios aqui, Botocudo e tudo. Meus amigos, dando mais um passo à frente, há pouco tempo conversei lá no Clube de Engenharia com os amigos, o que está acontecendo com a economia brasileira, sendo destruída. E ele disse, Raimundo, a próxima destruição nossa é na área da carne. Não entendo nada de carne, né? Carne, né? Vai ver isso. Por quê? Porque a JBS, dizia ele para mim, há umas 2 semanas atrás, ou 3, né? A JBS tem toda a tecnologia da carne, até a comercialização.
tem escritório nos Estados Unidos, não sei o quê. Isso não interessa aos irmãos do Norte. Porque nós temos empresas nacionais que trabalham em toda a cadeia da carne. Eu digo que 3 semanas eu não sabia disso. Eles vão quebrar isso. Eu tomei um susto, até porque eu não entendia do assunto. Falei com minha mulher. Minha mulher, olha, Raimundo, o que está chorando aqui na imprensa? Estão destruindo a JBS. Eu não sou acionista da JBS, nem da outra lá, da BRF. Não sou acionista, não tenho nenhuma ação dela. Não sei quanto vale a ação dela. Ah, é um crime contra o Brasil que se fez. É um crime contra o Brasil. Não significa que eu não tenha erro, devia ter, mas da noite para o dia, deram um prejuízo ao Brasil de bilhões de dólares. Como perguntaria lá o velho Sherlock Holmes. Hein, ô Fernando Moraes, a quem serve o crime? Foi um negócio esquisito, da noite para o dia, destruíram aquilo. Prejuízo, eu não tenho ideia do que foi. E é tudo briga de branco, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A BRF, eu anotei isso aqui, tem 100 mil empregados, tem mais de 30 marcas de produto, exporta para 150 países. Sadia e Perdigão são da JBS. Já ouviram falar? A BRF. A JBS tem 300 mil clientes, 150 países, 234 unidades grandes, emprega 230 mil trabalhadores. Da JBS, a Seara, a Friboi, a Swift, já ouviram falar? Esses grupos nacionais podem ser esfacelados da noite para o dia. Aliás, isso está acontecendo. Né? Finalmente, eu queria dar uma palavrinha para vocês sobre o BNDES. O BNDES é um brutal instrumento de desenvolvimento nacional. Ele, como mundo todo de desenvolvimento, financiador de investimentos a longo prazo, ele é superior ao Banco Mundial. O BNDES é muito dinheiro, muito recurso, que ele tem tido um papel importante para o Brasil. Vem aí uma campanha, está vendo já, sistemática, para enfraquecer o BNDES. Isso tem a ver com a engenharia, tem a ver com a engenharia, tem a ver com as grandes empresas nossas. Vão enfraquecer o BNDES. É duro o que está acontecendo aí na cara da gente. BNDES, né? É de chorar, né? É de chorar. Finalmente, para fechar isso, para vocês verem que a Dilma não caiu por causa das pedaladas, deve ter gente aí que acha que ela caiu por causa das pedaladas. Para entender que não foi nada disso, eu vou dar uma rápida observação sobre os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Um grupo poderosíssimo de países que, de algum jeito, está enfrentando o império. A formação dos BRICS não agradou aos irmãos do Norte, não agradou. E nós estamos numa relação boa com os BRICS, estamos indo bem. Pode escrever isso aí. Vai haver um processo de enfraquecimento dos BRICS enorme, agora com a nova postura do Brasil. Vai pesar, porque o Brasil pesa nisso. Sei lá, a China, mas o Brasil pesa. O fato do Brasil estar dentro dos BRICS era importante para a China, para a Rússia, para a Índia. Eu tenho um número aqui apavorante, aqui, em termos de participação no PIB aí, os BRICS, em 1980, os BRICS no Mundial, né, representava 15%, e o G7 representava 52% em 80. Em 2015, os BRICS representavam 31%, subiram de 15% para 31%. E o G7 tinha caído de 52% para 31%. Já estava ali. E a previsão para 2020 era os BRICS iriam a 34% e o G7 cair para 29%. Está vendo o peso dos BRICS? Agora, com a mudança no Brasil, isso já ficou abalado. A quem serve o crime? Eu perguntaria de novo. Finalmente, só para fechar, isso não está sendo feito de graça, nós estamos resistindo. É para a BIMAC. A BIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquina e Equipamento. Eu não tenho a menor dúvida de que grandes empresas ligadas à BIMAC estavam aí no impeachment, etc. Não tem nenhuma dúvida. Já estão repensando, porque estão entrando pelo cano. Estão entrando, pô. A nossa indústria está indo para o vinagre. E eles estão vendo e estão sofrendo no bolso. A Fiesp do patinho amarelo lá
Tem várias empresas já recuando e querendo rediscutir. E nós temos que saber fazer política. Eu não posso ficar preso ao passado. Se eles mudam, vamos ver como é que é a aliança. Eu acho que a nossa aliança é a aliança de todos os setores que querem que o Brasil produza, que o Brasil aumente a sua produção, que gere emprego. A Associação dos Funcionários do BNDES está brigando todos os dias contra as mudanças no BNDES. O CONFIA, da engenharia aí, nós temos feito vários encontros no Brasil para que a engenharia resista à destruição da engenharia nacional. E foi criada uma frente parlamentar em defesa da engenharia, infraestrutura e desenvolvimento nacional, onde está o Ronaldo Lessa. Ele é engenheiro, grande amigo nosso, está lutando lá nessa frente para defender a nossa... Eu queria terminar, finalmente, dizendo o seguinte. Eu não sou acionista, eu não penso em nada. Eu acho que foi aprovado desfio de conduta, prendam os dirigentes, multem-se as empresas, mas não destruam-se as empresas, nem os empregos, como a Alemanha fez com a Volkswagen. É preciso, no bojo dessa crise, fortalecer a pequena e média empresa de engenharia. Muitos não tinham espaço por causa das greves, mas fortalecer a pequena e média empresa é preciso. Multas expressivas, tudo bem, prisão para quem for lá, não, mas não vamos destruir a empresa. Isso é um patrimônio do Brasil. E aí vale para todas as grandes. Mas não se pode destruir a empresa. Olha a Volkswagen. Acho que nós devemos brigar pela retomada imediata dessas obras. Quando eu vejo o Comperj, aquilo sendo destruído, abandonado, é um crime contra o Brasil. Por outro lado, não vamos ter ilusão quanto à honestidade das empresas estrangeiras, né? Não vale ser inocente. Já estamos velhos para ir. Nem a empresa estrangeira, só tem homem puro ali, as empresas. Para com isso. Não destruir o acúmulo tecnológico que o Brasil conseguiu criar ao longo dessas décadas. E lembrar que o mercado interno, que tem a ver com salário, emprego, é o maior patrimônio da nação. Se eu jogo o salário lá para baixo, como nós estamos fazendo, nós estamos destruindo o patrimônio que é o mercado interno. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, companheiro Raimundo de Oliveira. Passo agora a palavra para o companheiro José Maria, presidente da FUP. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Agradecer ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, convite por estar aqui tirando algumas dúvidas, apresentando alguns dados no que diz respeito à nossa empresa, a Petrobras. Agradecer ao presidente Lula também, em nome não só meu, mas também de todos os petroleiros. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer também a todos os parlamentares, a todos os sindicatos, movimento social, que estiveram junto da FUP na defesa do pré-sal, na defesa da lei da partilha, na defesa do conteúdo local. Porque nós não temos dúvida em afirmar, cada dia que passa isso se comprova, que o nosso calvário ele começa ali. Eu digo isso porque o Brasil, com a descoberta do pré-sal, nós tínhamos a capacidade concreta de ser um dos países que iria ditar o ritmo da produção mundial de petróleo, bem como influenciar diretamente no custo do barril de petróleo mundial. Estamos falando em reservas na ordem de 200 bilhões de barris. E nós só descobrimos o pré-sal, isso tem que ficar claro também para toda a sociedade, porque o governo brasileiro daquele momento, o presidente Lula, era um governo aonde olhava para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Porque a Shell perfurou no pré-sal e abriu o bico, porque o custo era caro. A Chevron foi parceira da Petrobras
no poço que descobriu o pré-sal. E como o custo chegou à casa dos 200 milhões de dólares, a Chevron também abriu o bico, saiu da parceria. E a Petrobras, capitaneada pelo presidente Lula, pelo diretor Guilherme Estrela, que não está aqui, mas nós temos que reconhecer o valor que ele teve à frente da diretoria de exploração e produção da Petrobras, pelo valor do presidente Gabrielli, nós vamos continuar perfurando o que nós vamos achar. E nós achamos, descobrimos o pré-sal. E, apesar do atual presidente da Petrobras e outras vozes insistirem em dizer que nós endeusamos demais o pré-sal, eu não vou voltar muito no tempo, eu quero focar no último resultado da Petrobras do ano de 2016, em que nós apresentamos, enquanto empresa, mais um prejuízo, quase 15 bilhões de reais, mas que alguns números são significativos para demonstrar a importância dessa descoberta para o povo brasileiro. O pré-sal hoje já responde por mais de 50% da produção da Petrobras. O pré-sal hoje fez com que o custo de extração da Petrobras fosse reduzido em 27%, sendo que nós temos um custo de extração no pré-sal de 8 dólares o barril. Só perdemos para a Arábia Saudita, porque também aí é covardia, né? Lá você enfia uma barraca de praia, você acha petróleo. Então, competir com o custo deles é demais. E nós reduzimos em 8% as nossas importações de petróleo leve, para que fosse misturado ao petróleo brasileiro, para as nossas refinarias processarem. Porque como o nosso petróleo, ele é um petróleo pesado, nós tínhamos que importar petróleo leve, misturar ao nosso óleo para as refinarias da Petrobras processarem. Hoje, já foram reduzidos em 8% a importação do petróleo, graças ao óleo de excelente qualidade que nós temos do pré-sal. O dado negativo do último balanço da Petrobras, e aí eu quero aqui mais uma vez conclamar aos parlamentares do nosso partido, a Petrobras já fez na gestão de parentes 17 vezes o valor da Lava Jato em depreciações de ativos. A Petrobras depreciou em 112 bilhões de reais o seu patrimônio. É um movimento que ninguém no mundo está fazendo, só a Petrobras. Só a Petrobras. Né? Então, nós temos que, de alguma forma, convocar a administração da Petrobras para ir lá prestar conta. Por que ela está na contramão da história, na contramão das outras operadoras? Eles têm que se explicar. Esse é um dado concreto que, aliado à venda de ativos e à falta de investimentos, eu não tenho dúvida que vão levar a nossa empresa para o buraco. Esse caminho que a direção da Petrobras está tomando, em curto prazo, reduzimos o investimento em 32%, vai levar a Petrobras a uma situação bastante complicada. E foi exatamente o caminho contrário que os governos do PT, eles trilharam. Porque também quero afirmar aqui, os governos do PT não quebraram a Petrobras e a Petrobras não é uma empresa corrupta. As pessoas que ficam vendo aquele tubulão vazando dinheiro, aquele tubulão enferrujado, vazando dinheiro o tempo todo, desde as 5 da manhã à meia-noite, passa uma impressão que a Petrobras é corrupta e que o governo do PT quebrou a Petrobras. Eu posso aqui, e vou apresentar com dados, não é com convicções, são com fatos, né? Números que demonstram o que nós afirmamos o tempo todo. Vou me ater em 13, por coincidência. Primeiro, no governo passado, os investimentos na Petrobras eram na ordem de 18 bilhões. Em 2013, os nossos investimentos foram de 104 bilhões de reais. O lucro líquido da Petrobras em 2002 foi 8 bilhões de reais. Em 2013, 23 bilhões de reais. O valor de mercado da Petrobras,
54 bilhões em 2002. Em 2013, 215 bilhões de reais. A produção de óleo, 1,5 milhão de barris por dia em 2002. 2013, 2 milhões de barris de petróleo por dia. Pesquisa e desenvolvimento. Investia-se na Petrobras algo em torno de 147 milhões por ano. Os governos do PT chegaram em 2013 investindo 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento. No governo do PT, a Petrobras alcançou o famoso grau de investimento, que nunca tinha alcançado nos seus mais de 60 anos de história. Saímos de uma participação no PIB de 3% para uma participação no PIB de 13%. Empregos, próprios e terceiros, eram 167.700 trabalhadores, só dentro das unidades da Petrobras. Chegamos a 450 mil trabalhadores. Investimento e negócios na cadeia de fornecedores. Nosso governo investiu 2 bilhões e 700 milhões de reais. PROMIP, Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. Foram 97 mil trabalhadores qualificados. Foram investidos 113 milhões em treinamento. E a Petrobras, no governo do PT, ela alcançou o posto de maior empresa de capital aberta do mundo em produção de óleo. Esses números mostram que o que eles tentam passar, que o governo do PT quebrou a Petrobras, não se sustenta. Pelo contrário, penso eu que nós demos uma demonstração de competência porque acreditamos na capacidade do povo brasileiro. A corrupção, como também tentam colocar no nosso colo, ela é algo que todo cidadão de bem tem que combater o dia todo. E que se a Lava Jato ela prestasse para isso, somente isso, todos nós tínhamos que aplaudir de pé. Nós que pagamos nossos impostos corretamente, somos pessoas de bem, nós tínhamos que aplaudir de pé. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma operação deliberada para quebrar a indústria nacional, começando pela maior empresa desse país. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o setor de mineração e extração é o setor mais corrupto do mundo, fruto dos altos investimentos que são feitos nele, seguido da construção civil. Agora, só que corrupção você não combate do jeito que estão querendo combater na Petrobras, reduzindo investimento. Nós temos exemplos da Shell e da Statoil na Líbia, na Nigéria, que também foram flagradas com corrupção, em que elas aumentaram os seus investimentos. A Shell aumentou os seus investimentos na ordem de 24% e a Statoil em 158%. Então não é reduzindo o investimento que você vai combater a corrupção. Qual é o resultado da Lava Jato e a redução do tamanho da Petrobras para a sociedade brasileira? A Petrobras reduz os seus investimentos em 32%. Os investimentos da Petrobras despencam no governo do PT de 104 bilhões para 53 bilhões. Isso tem impactos diretos. Primeiro, na quantidade de reservas. Hoje, presidente Lula, nós temos a mesma quantidade de reservas que nós tínhamos em 2001. 12 bilhões de barris de petróleo. E uma empresa para uma empresa de petróleo, as reservas elas são fundamentais para ela se impor perante as outras empresas. O impacto da Lava Jato na indústria de petróleo gera um número negativo de 2,5% no nosso PIB.
das construtoras que estão quebradas, um impacto de 2,8% no PIB. Os municípios deixam de arrecadar algo em torno de 10 bilhões de reais com royalties. Você tem uma queda de empregos na ordem de 2 milhões de postos de trabalho que são ceifados. Construção civil, 441 mil empregos. Construção pesada, 293 mil empregos. Setor naval, 44 mil empregos. Indústria extrativa, 38 mil empregos. Esse é o desmonte que está sendo feito na classe trabalhadora e nos empregos do nosso país. As grandes construtoras, elas estão efetivamente quebradas. Quebradas. Aquilo que foi pensado para você voltar, inclusive, com produzir navios e plataformas aqui no país. Eu me lembro que o primeiro programa do presidente Lula, em 2002, ele foi na frente do estaleiro em Angra dos Reis. E naquele momento o presidente, ele assumiu um compromisso de revitalizar a indústria naval. E esse compromisso ele foi cumprido. E também sei, por conta da experiência que temos dentro da Petrobras, que quando você deixa de fazer, para você recomeçar, vai ser um pouco mais caro. Só que você vai gerar emprego aqui, você vai dar renda aqui, você vai desenvolver o nosso país. E esse era o grande barato da política de conteúdo local. É você voltar o nosso país, voltar, como o companheiro Raimundo falou, voltar a ter engenharia. A Petrobras, no governo do PSDB, ela perdeu engenharia. Ela tinha que contratar engenharia fora, porque ninguém sabia mais fazer nada dentro da Petrobras. Tudo era contratado fora. E nós reaprendemos a fazer. O conteúdo local vai trazer, o fim do conteúdo local vai trazer um prejuízo que eu diria que difícil da gente recuperar. Hoje, com a política de conteúdo local, a produção industrial é algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Sem o conteúdo local, vai cair para 74 milhões de reais. O PIB, que era de 551 milhões com conteúdo local, cai para 43 milhões sem o conteúdo local. E por aí vai. Quero fechar, meus companheiros, minhas companheiras, para não tomar muito tempo de vocês, dizendo que, preocupado com tudo isso, tendo muito claro que o tema petróleo, ele foi pauta das últimas eleições, e não tenho dúvida que vai ser também pauta da eleição de 2018, nós, da Federação Única dos Petroleiros, nós constituímos um grupo de trabalho que vai estudar e propor alternativas ao setor petróleo o tempo todo. Um grupo que nós estamos chamando de GEP, Grupo de Estudos e Propostas, que é composto por diretores da FUP, pelo William, professor, o Rodrigo Pino Pimentel, o Clovelmar Calarini e o professor Eduardo. E que vamos o tempo todo contrapor a esse entreguismo que está colocado pela atual administração da Petrobras. Dizer também que o golpe, ele não foi dado pelos nossos erros. Enganam-se aqueles que pensam dessa forma. O golpe foi dado pelos inúmeros acertos que nós tivemos ao longo dos últimos anos. O golpe foi dado por conta de um país capitaneado por um líder sindical que ousou fazer parte de um seleto grupo, que ousou fazer com que o seu povo fosse feliz, que ousou desenvolver o seu país da mesma forma que os outros países são desenvolvidos. E nós não temos também dúvida em afirmar que temos tudo para recuperar essa alegria do povo brasileiro, recuperar a nossa indústria. Basta cada um de nós sermos multiplicadores, falarmos ombro a ombro com aqueles companheiros que ainda estão indecisos e dizer para eles: o nosso país tem capacidade de voltar a ser feliz. Nós temos capacidade de voltar a ser aquele país que
todos nós nos orgulhávamos. Basta a gente, em 2018, trilhar um novo caminho. E o caminho é Lula presidente. Companheiros e companheiras, agradecer ao Zé Maria pelos números que ele trouxe, pelo posicionamento político dele, pela defesa da nossa maior empresa, que é a Petrobras, que está ameaçada de destruição. E passar agora a palavra para o jornalista, companheiro Fernando Moraes. Boa tarde a todas, todos. Obrigado, presidente Rui Falcão, pelo convite para vir aqui falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco das minhas inquietações, dos meus temores, no que se refere especificamente aos efeitos da Operação Lava Jato na liberdade de expressão no Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer um esclarecimento que pode parecer meio óbvio, que quando se fala da luta contra a censura, isso pode soar a muita gente, sobretudo aos não jornalistas, que essa seja uma luta corporativa, que essa seja uma luta de jornalistas contra a censura, e não é. O que se defende, mais do que o direito à liberdade de expressão, é o direito da sociedade se informar de uma maneira pluralista. Nós, jornalistas que defendemos a liberdade de expressão no sentido mais amplo, não estamos preocupados com os nossos empregos e com as nossas relações com os veículos em que trabalhamos, mas com um direito sagrado da sociedade de se informar da maneira mais plural possível. Muitos jornalistas da minha geração, assim como eu, tivemos o desprazer de conviver com a censura prévia, com o censor sentado dentro da redação e lendo o que você escrevia antes de descer para a oficina, por pelo menos 8 anos, da malsinada noite de 13 de dezembro de 68, a noite da Missa Negra lá do Marechal Costa e Silva, quando foi decretado o ato institucional número 5, e essa censura, e portanto imposta dentro do AI-5, censura prévia imposta não só aos jornais, mas ao cinema, teatro, produção de livros, o diabo. Estou vendo ali o nosso ex-ministro Celso Amorim acenando com a cabeça quando eu falei da censura cinema. Ele próprio foi vítima da ferocidade da ditadura militar contra a produção cinematográfica no Brasil. Mas essa censura, baseada no ato 5, durou pelo menos até a noite de 2 de junho de 1976, portanto, praticamente 8 anos. Já no governo, encerrada já no governo do general Ernesto Geisel. Ocorre, no entanto, que se os grandes veículos que estavam sendo censurados, quando se retirou os censores das redações, eles não mudaram muito o comportamento. Eu próprio me lembro, dentro do Jornal da Tarde em que eu trabalhava, que as pessoas comentavam o seguinte: bom, estamos sendo autorizados a fazer reportagens porque o patrão sabe que não vai passar pelo censor. Porque se não tivesse censura, o patrão seria o primeiro a dizer: nesse assunto não se toca. Quando se suspende a censura, a revista Veja, que foi o último veículo da grande imprensa
a estar submetido à censura prévia, manhã de 2 de junho de 76, a ausência de censura nos veículos da chamada imprensa alternativa, que eram basicamente o jornal da Cúria Metropolitana, o São Paulo, quando o nosso bispo era Dom Paulo, o jornal Movimento, o jornal Opinião, se não me engano, o Versus, o movimento feminista tinha pelo menos 2 veículos importantes, que eram Nós Mulheres e o Mulherio, o Pasquim. Esses jornais começaram a incomodar. A partir do momento que não havia mais censura formal, eles começaram a publicar o que lhes dava na telha. E o regime começou a se incomodar com isso. Já estou falando aí de meados para final dos anos 70. O regime começou a se incomodar com essa ousadia dos jornais alternativos e montou o centro. Eu descobri que o Centro de Informações do Exército tinha montado um plano para silenciar a imprensa alternativa sem que fosse necessário colocar de novo um censor sentado dentro de cada redação. Eu tinha sido dirigente sindical, tinha sido vice-presidente do nosso sindicato de jornalistas, e eu resolvi ir atrás dessa suspeita, dessa notícia, de que o Exército, o Centro de Informações do Exército, estava montando essa operação. E consegui produzir um dossiê que eu desenterrei hoje lá dos meus alfarrábios, um gordo dossiê, comprovando uma por uma as acusações do que estava em curso. Que era o quê? Basicamente, para não estourar o tempo que o Rui me concedeu, pode se estender um pouquinho, basicamente se tratava do seguinte: em primeiro lugar, censura econômica. Agência de propaganda ou anunciante que começasse a publicar anúncios nesses jornais era procurada por alguém, ou da Polícia Federal, ou do SNI, ou seja lá do que for, uma autoridade, para dizer: olha, não é recomendável que a sua agência ou a sua indústria anuncie nesses jornais. Fizeram uma operação que contava com o apoio da Polícia Federal, da Receita Federal, das secretarias estaduais e municipais em todo o país, porque quando se chegava à conclusão de que, apesar de todas essas limitações, o jornal insistia, o jornalzinho, o jornaleco, insistia em sobreviver, Você poderia mandar um fiscal da prefeitura lá, na sede do Enterro, do Pasquinho, ou do Amanhã, com uma fita média de Teranói, e dizer o seguinte: olha, a postura municipal exige que as portas tenham 2,20 metros de altura e a sua só tem 2,17 metros, vamos ter que fechar isso aqui. Ou dizer o seguinte: Ministério do Trabalho, fiscalização do Ministério do Trabalho. Eu trabalhei em vários veículos alternativos, nunca recebi nenhum tostão, obviamente, nem que eu quisesse, porque eles não tinham de onde tirar dinheiro, mas eles pegavam um exemplar do ex-jornal, por exemplo, e diziam o seguinte: olha, nós vimos aqui uma matéria assinada por um sujeito chamado Fernando Moraes, queremos ver a carteira profissional dele e o contrato de trabalho. Mas que carteira profissional, contrato de trabalho? Não existia nada disso. E foram, com essa sucessão de ameaças, foram asfixiando o que ainda restava de imprensa independente no Brasil. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa escavação arqueológica aqui? Porque já há algum tempo eu estou percebendo que o governo do postiço Michel Temer vem reproduzindo de uma maneira quase decalcada o que a ditadura militar fez já nos seus estertores. Já no governo, depois do governo Geisel, já no governo Figueiredo.
O que o senhor Michel Temer fez? Um dos primeiros atos dele, após sentar a praça no Palácio do Planalto, cortar as verbas, cortar integralmente da noite para o dia, as verbas de publicidade de empresas estatais com todos os veículos, fossem eles impressos, fossem eles de eletrônicos, de internet, cortar integralmente a publicidade das empresas estatais, que já era algo absolutamente insignificante perto do bolo dos recursos que eram investidos pelas empresas estatais em propaganda. Não só as empresas que disputam o mercado e que são obrigadas a fazer publicidade, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, fundamentalmente, mas todas elas, ou Petrobras, que compete com outras empresas na distribuição de petróleo nos postos, na rede de postos de gasolina, a primeira coisa que ele fez foi isso. Apesar do volume de recursos que vinha sendo aplicado na chamada imprensa independente, na imprensa dos chamados blogs sujos, fosse algo insignificante perto do bolo, primeira medida do postiço foi mandar cortar. Ocorre que ele cortou, mas as pessoas continuaram gritando. É o samba-canção lá, você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, estou eu de novo, exigindo troco. Não conseguiram silenciar ninguém com o corte de recursos. Eu criei um blog, o Nocaute, já depois do golpe de 1916. Portanto, já não tinha expectativa nenhuma de ter receita publicitária. Os outros foram enxugando, os que haviam recebido antes, que tinham recebido até então, foram enxugando os seus veículos, mas sobreviveram. De algum tempo para cá, resolveram adotar a mão de ferro, o garrote, para silenciar o único canal de informação confiável existente hoje no Brasil, que é a internet, salvo, claro, a exceção, que é a revista dirigida pelo Mino Carta, a Carta Capital. Eles começaram a adotar uma política de violência visível. Meses atrás, levaram coercitivamente o jornalista Breno Altman, que dirige o Opera Mundi, para depor na Polícia Federal, às 6 horas da manhã, e a casa dele foi invadida por policiais da Federal, vestidos de ninja, com aquelas macacões de Gore-Tex caríssimos, parece coisa do Exército Islâmico, do Estado Islâmico, todos de preto, botina, coturno até o joelho, foram à casa do Breno, por ordem do Moro, e abriram, não só varejaram a casa dele, violaram a intimidade da casa dele, como abriram um processo contra ele. Eu tive a honra de ter sido interrogado por esse juiz do Paraná, por esse Moro, como testemunha de defesa do Breno. 2 semanas atrás, como não havia nada, zero, nenhuma acusação contra o Breno, era só uma tentativa de intimidação, o que aconteceu? O Breno foi absolvido. Por falta de provas, o processo contra ele não se sustentava. Dias atrás nós vimos o quê? Eduardo Guimarães. Caso que, felizmente, comoveu a sociedade toda. O Eduardo a casa dele foi invadida de manhã pela Polícia Federal, com um mandado assinado pelo mesmo juiz Moro. Ele hoje faz um depoimento comovente, detalhado, no seu próprio blog, no blog da Cidadania, relatando o terror que foi a chegada da Federal às 6 horas da casa dele
Ele tem uma filha adolescente que padece de uma doença neurológica gravíssima. O terror de que a menina foi tomada ao ver a casa dela invadida por um bando de tontomacute, porque é isso que eles são. Michel Temer conseguiu transformar a Polícia Federal, que era um órgão respeitabilíssimo, numa tropa de tontomacutes. Invadiram a casa do Eduardo, apreenderam o computador, o único computador que ele tinha, e os 2 telefones celulares, o dele e o da mulher. Depois nós soubemos, um dia depois, que o Moro já vinha grampeando os telefones do Eduardo há várias semanas. Levaram ele para lá em busca do quê? Aparentemente em busca de indícios de que ele, quando anunciou um ano atrás que havia uma armação para levar o presidente Lula a prender ou levar coercitivamente, e que já estavam ou seriam grampeados os telefones de fulano, beltrano, cicrano, 40 telefones de funcionários do Instituto Lula, de pessoas próximas do presidente Lula, e mais grave do que isso, dos advogados do presidente Lula, os telefones estavam grampeados. O Eduardo soltou isso e o Moro agora estabeleceu um nexo entre a publicação do furo jornalístico dado pelo Eduardo Guimarães e uma suposta informação que ele teria passado para o Instituto Lula antes da vistoria, da varredura, da busca, do auto de busca e apreensão, que ele teria avisado o Instituto Lula para quê? Para que o Instituto tivesse tempo de sumir com as provas que pudessem comprometer o ex-presidente Lula. Ocorre que nos dias que antecederam, sem querer desmerecer o furo que foi dado pelo Eduardo, porque ele deu com precisão, o telefone tal vai ser grampeado, ou está sendo, o telefone tal, vamos fazer isso, fazer aquilo, longe de pretender desmerecer o furo jornalístico dele. Na verdade, todo mundo já sabia que isso estava para acontecer a qualquer momento, inclusive eu, que exibi no meu blog, no Nocaute, tapando os nomes das pessoas para não comprometer ninguém, dias antes de acontecer a detenção, a prisão, do sequestro do presidente Lula, eu mandei um e-mail para um amigo que trabalha com ele lá no Instituto, dizendo o seguinte: olha, eu não sei se é excesso de paranoia minha, mas eu pergunto o seguinte: e se amanhã aparecerem 60 federais em São Bernardo do Campo, 60 no Instituto e 60 em Atibaia, no sítio de Atibaia, o que a gente faz? Como é que a gente reage? Eu não tenho fonte na Federal, eu não tenho fonte no Ministério Público, não tenho fonte em lugar nenhum. Mas eu pus aquilo porque todo mundo estava sabendo disso. 3 dias depois, às 6 horas da manhã, havia 60 federais na porta da casa do Lula em São Bernardo, 60 na porta do Instituto Lula e 60 em Atibaia. O Moro revelou como é que ele chegou à pessoa que teria passado a informação para o Eduardo Guimarães de dentro do esquema. Relatório do Moro, reproduzido ontem pelo Intercept, pelo jornal de internet do Glenn Greenwald. Eles fizeram uma relação de todas as pessoas da Polícia Federal e da Receita Federal que tinham tido acesso à organização do bote sobre o Lula. Começaram a grampear os telefones e os acessos à internet de cada uma dessas pessoas. E aí, de uma hora para outra, como Pilatos no credo,
entra aqui o pobre do neto da dona Nenega, que sou eu, porque eles descobriram como eles grampearam todo mundo que estava tendo algum tipo de ligação eletrônica com as pessoas que tinham visto a lista do bote sobre o Lula e descobriram que havia uma senhora, isso está no relatório do Moro, descobriram que havia uma senhora, auditora da Receita Federal, que era frequentadora assídua do meu blog. E disseram, só pode estar aqui. Se é frequentadora do blog do Fernando Moraes, pegamos. E aí ele começa a fazer, de uma maneira desrespeitosa, considerações a meu respeito. Diz que eu sou lulista, como é que ele fala? Lulista incontrolável, uma coisa assim. E que venho usando a internet para insultar o titular da 13ª Vara, ou seja, ele próprio, e todas as autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. O que é verdade? Insultar não, que eu não insulto ninguém. Mas eu tenho sentado a burduna dia sim, em todos eles. Por que eu estou fazendo esse relambório todo? Porque isso mostra o grau de poder que está na mão desses caras, porque de cada uma dessas 25, 30 pessoas que tinha tido acesso, eles começaram a grampear, como numa teia de aranha, todas as pessoas com quem elas tinham contato. Então, eles sabem tudo que eu falei. Eu fiquei aqui pensando. Será que eles pegaram aquele telefonema? Naquela noite? Não. Agora, o pau que bate em Francisco não bate em Chico nessa operação. Ontem, um blog de extrema-direita, chamado Antagonista, vazou uma farta suposta documentação dos depoimentos, não sei se do Marcelo Odebrecht ou de outra pessoa, à Polícia Federal. Vazamento com transcrição literal. Grampearam o telefone dos 3 patetas lá? Não. Prenderam coercitivamente? Sequestraram alguém? Não. Vão dizer que vão fazer um levantamento para descobrir como é que os 3 do tal blog, não me lembro o nome, a vítima a quem eu me referi acabou de chegar, o Breno Altman. Então, o critério que se adota com blogueiros, com jornalistas, que estão na luta, na denúncia do golpe, é um. O critério que se adota para ser considerado esse blog aí, é considerado o blog oficial do Moro, é outro critério. Agora, nós não devemos, para tentar encerrar, nós não devemos nos espantar, nos surpreender com isso. No final de dezembro, eu fiz uma entrevista com o Julian Assange, criador do Wikileaks, lá em Londres. E ele, entre outras coisas, ele disse o seguinte, era uma informação, não era uma opinião. Dos blogs, sites que fizeram campanha chamando gente para ir para a rua contra o Lula, contra a Dilma, pelo impeachment, 85% não eram pessoas, eram robôs. Eram robôs. E ele disse mais, só tem um país no mundo capaz de projetar, de financiar e de pôr para funcionar um esquema tão gigantesco como esse que foi usado na internet do Brasil nas semanas que antecederam o golpe. Os Estados Unidos da América. Sem a ajuda financeira, sem o planejamento e sem a ajuda tecnológica, teria sido impossível ocupar 75%, 85% desse espaço, chamando gente para ir para Paulista, para não sei onde, cada cidade, cada capital do Brasil, para ir pedir golpe de Estado. O Brasil viveu um processo curioso, me chamava a atenção o Éric Nepomuceno, que é correspondente aqui no Brasil de alguns jornais estrangeiros, que é o seguinte, o
Brasil, de todos os países que se redemocratizaram na América Latina, o Brasil foi o único em que essa democracia não chegou aos meios de comunicação. O Érico estava dizendo que você chega em qualquer um desses países, você encontra 5 jornais importantes, cada um com opinião diferente. E que aqui no Brasil não, é um uníssono. É Veja, Folha, Estadão, o Globo, TV Globo e todos os demais em companhia dela, no discurso, que pode aqui e ali ter variações. A Folha, por exemplo, tenta fazer isso com luvas de pelica, mas não consegue impedir a impressão digital no crime do qual eles são cúmplices, que é a manutenção desse governo espúrio aí. Para tentar olhar para frente, que contribuição, Rui Falcão, que eu acho que o PT pode dar? Eu acho que o PT, como um ente com uma penetração tão grande na sociedade, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista geográfico, o PT devia liderar, meio imediatamente, junto com outras forças de esquerda, a criação de um pequeno birô a que as pessoas possam recorrer, os blogueiros podres, sujos, possam recorrer, a hora que chegar meia dúzia de Tontomacute na minha casa às 6 horas da manhã, eu não tenho advogado, eu ligo para quem? Não posso mais nem ligar para o bispo, né? Antigamente ainda podia, vai se queixar com o bispo. Agora o bispo já nem nosso é mais. Então eu acho que o Rui, eu acho que o PT, a executiva do PT, devia tomar a iniciativa de juntar outras forças populares, forças democráticas, e criar uma espécie de um birô de pronto-socorro contra a Lava Jato na área de comunicações, para que a gente tenha, pelo menos, em que porta bater. Porque na hora que você vê o que aconteceu com o Breno, na hora que você vê o que aconteceu com o Guimarães, você, inevitavelmente, começa a pensar, bom, e se baterem na minha porta, eu faço o quê? Vou ligar para quê? Então, eu acho que o PT podia prestar um belíssimo serviço à causa da democracia e à luta contra o golpe, tomando a iniciativa de liderar uma instituiçãozinha, cria telefones, cria endereços eletrônicos, distribui isso na sua casa, para sua mulher, seus filhos, seus netos, diz, olha, se acontecer alguma coisa, liga para o Rui, liga lá para a pessoa que o Rui indicou, pelo menos para que se possa denunciar, porque eu acho que é o mínimo. E vou dizer mais, pode ser eficiente. O Moro só voltou atrás nessa história do Eduardo Guimarães, porque, no fundo, o Eduardo, o pretexto é o seguinte, tem 5 anos que eles estão varejando a vida do Lula, da família do Lula, e não encontraram um figo podre, não encontraram um tostão furado. Então, eles querem dizer o seguinte, obstruiu a justiça, arrumamos um crime para ele. E, para isso, utilizaram o pobre do Eduardo Guimarães. Então, eu acabei utilizando muito mais do que eu tinha direito, agradeço, mas fica o apelo, Rui. Acho que será um belo resultado desse nosso encontro se o PT puder tomar a iniciativa de criar alguma instância a que a gente possa buscar para se socorrer na hora do aperto. Muito obrigado. E fora Temer, claro. E passo a palavra agora ao Mino Carta para que faça a sua exposição. Ele iria à Itália visitar a turma do Partido Comunista. E a turma gosta de uma gravata. A turma do Partido Comunista Italiano gosta de uma gravata. Então eu dei a ele uma gravata. Bem, essa lembrança é preciosa. O Lula era ainda o presidente do sindicato de São Bernardo e Diadema. Muito bem, eu não quero assustá-los, mas vou começar com Arquimedes. Arquimedes é um grande grego, nascido na Sicília, no tempo em que a Baixa Itália era Magna Grécia. E ele, certo dia,
muito inspirado, disse: dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. Explicava a função, a serventia da alavanca. A Lava Jato é a alavanca do golpe. É a primeira alavanca do golpe. Esse fato é de uma clareza absoluta. E não é por acaso que o juiz Sérgio Moro e a turma dos seus promotores, que se parecem tanto com os pregadores da Primeira Cruzada, Deus quer a luta contra os infiéis, se parecem até um certo ponto, como explicarei logo em seguida. Então, o projeto Lava Jato é efetivamente a primeira alavanca do golpe. Mesmo porque é muito anterior ao golpe. Prepara o caminho. Exibe uma debilidade que de verdade é forjada, que de fato é forjada. É que tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, sobretudo no começo e por alguns anos, 2, 3 anos do segundo mandato, do primeiro mandato, incomodaram muito, não somente a Casa Grande, que, na minha opinião, vocês sabem, talvez se me leem de vez em quando, nos momentos assim de profunda generosidade, vocês sabem que eu tenho essa ideia de que, no fundo, aqueles 3 séculos e meio de escravidão forjaram o país, criaram o país e até hoje, de alguma forma, permanecem. Tanto que esse golpe voltou a nos precipitar numa Idade Média. Né? Estamos vivendo um momento da Idade Média. Muito bem, então, não por acaso, essa turma, Sérgio Moro, Narciso obcecado pela obsessão do grande evento, do grande golpe, a prisão de Lula ou mesmo a condenação de Lula, vão ter uma repercussão mundial. E vai se falar de Sérgio Moro. Esse é um objetivo muito claro. Então, o que efetivamente incomodou a Casa Grande? E mais ainda, como disse o engenheiro Raimundo na sua brilhante exposição, os irmãos do Norte incomodam-se muito com um certo tipo de atitudes. A política exterior levada a cabo por Lula, com o chanceler Celso Amorim, que está aí, grande e queridíssimo amigo, desatrelou o Brasil dos interesses americanos. Nasce, no fundo, nesse momento, esse grupo chamado BRICS, tão bem exposto nas suas atividades, nos seus resultados extraordinários, de novo, pelo engenheiro Raimundo. Então, qual era o objetivo? Claro, destruir o Brasil. Porque o que foi destruído pela Lava Jato até o momento é o próprio país, graças ao cumprimento do objetivo final, que era o golpe. Agora,
O objetivo, a caminho desse resultado extraordinário, era destruir o PT e destruir o seu líder, o nosso eterno presidente Lula, não é? Não por acaso, essa rapaziada que compõe a chamada República de Curitiba frequenta a miúde, mas muito a miúde, a capital dos Estados Unidos. O Sérgio Moro está lá uma vez por mês, mas o Dallagnol também vai lá, porque eles fizeram um curso por lá, que não sei exatamente qual foi, mas eles passam, inevitavelmente, pelos escritórios do FBI, da CIA e da DEA. Eles passam, sempre. Não perdem a oportunidade. No fundo, o que nesse conjunto me irrita sobremaneira, me ofende nas entranhas, é o fato de que o nosso Supremo Tribunal Federal fica quieto diante das irregularidades, dos deslizes, dos crimes cometidos ao longo dessa investigação que se chamou Lava Jato. Lava Jato seria bom. Não se trata, evidentemente, de defender a corrupção, pelo contrário. A corrupção tem que ser combatida e com extrema determinação. Mas a questão não é essa. Essa é uma cortina de fumaça. Absolutamente uma cortina de fumaça. Eu li um texto escrito por Sérgio Moro. Um texto capenga, eu diria. Não o publicaria em Carta Capital. Um texto que ele produziu logo no começo da Lava Jato, para demonstrar ao mundo, eu diria, porque ele tem esse... Não digo universo, porque talvez seja um exagero, mas ao mundo, demonstrar ao mundo que ele estava repetindo os passos dados por uma operação italiana que se chamou Mãos Limpas. Olha, nunca li besteiras tão magistrais, pronunciadas com uma desfaçatez, com uma empáfia absolutamente demonstrativa da mediocridade desse sujeito. Inclusive, ele dá uma bibliografia ao cabo desse seu ensaio. E o que cita? Um livro italiano, absolutamente secundário. Na Itália tem toda uma literatura em torno da operação, as operações Mãos Limpas. É um livro totalmente secundário, traduzido em inglês. Senhor Moro, suponho que ele tenha uma origem italiana com esse nome, mas ele cita com uma tranquilidade e, de certa forma, com uma ingenuidade absoluta, cita o tal livro secundário, que ele leu em inglês, título em inglês. O arrazoado dele é absurdo. Ele, por exemplo, conta que os vazamentos fazem bem a uma operação daquele porte. E que ele aprendeu isso com a Operação Mãos Limpas. Ele esquece que a Itália não é o Brasil. A Itália, além de ter um Supremo, que se chama
corte de cassação, né? Tem também uma corte constitucional, a qual zela pela Constituição, sentinela da Constituição italiana. Em janeiro passado, a Corte Constitucional sentenciou a inconstitucionalidade da lei eleitoral aprovada durante o governo de Matteo Renzi e, portanto, a lei foi para o lixo. O nosso Supremo reúne, teoricamente, cada vez mais teoricamente, as duas funções, inclusive a de garantir o cumprimento da Constituição. Ele se omitiu o tempo inteiro, diante de deslizes, de irregularidades, de coisas inacreditáveis. As delações foram extorquidas com a intimidação da prisão. Você só sai se você diz o que eu quero que você diga. Isso é de uma clareza solar. Todas as delações que nós preparamos a conhecer com o coração na mão, vai ver, eu até figuro nelas, não sei. Que me diga a minha filha que está aí e que me olha espantada. Então, as delações foram extorquidas à força. Com um método que é absolutamente ilegal. Isso nunca aconteceu na Operação Manipulite, a qual, sim, às vezes vazou, mas vazou para toda a imprensa, para toda a mídia, sem exceção. Poucas vezes, a bem da verdade, mas vazou. Só que a mídia italiana representa todas as tendências, direita, esquerda, meia direita, centro. Tem o Jornal do Papa, tem o Jornal dos Bispos, tem jornais de partido ainda. O célebre Unità, fundado por Antônio Gramsci, do qual falamos nesta edição de Carta Capital, grande pensador, o qual recomendava pessimismo na inteligência e otimismo na ação. O Garcia sabe, né? Deve ter lido várias vezes. A Boitempo acaba de publicar um livro estupendo, que é o Dicionário Gramsciano. Quem nunca leu Gramsci, ao ler o dicionário, vai ter realmente um resumo perfeito do pensamento desse grande filósofo do século passado. Então, ele, aliás, tinha furtado a frase de uma personagem de Romero Roland, mas confessou o furto, naturalmente, dizendo, no entanto, que a força da ideia o tinha seduzido. E a força da ideia é notável. O pessimismo na inteligência pode significar também ceticismo, que tem de ser praticado por quem conhece as precariedades da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, o otimismo na ação me empolga. E devo dizer que ele me guiou ao longo da vida. O otimismo na ação. Otimismo na ação é o que devemos ter, a meu ver, nesse momento. É o que cabe, e significa esperança verdadeira, mas baseadas em dados concretos. Certas manifestações que estão acontecendo no país mostram um caminho. Nós temos, eu acredito, cegamente, a começar por Lula, que é o único grande líder popular brasileiro,
nós temos a obrigação de levar adiante essa consigna, a consigna do otimismo na ação. Preciso combater valentemente, porque nós estamos vivendo os efeitos de um golpe feroz que está destruindo o país. Não é só as próprias empreiteiras, né, que fizeram coisas notáveis. Não sei, o Porto de Mariel, por exemplo, deveria ser um orgulho brasileiro. Certas obras na África, orgulho brasileiro. Petrobras, coisa extraordinária, num tempo relativamente curto. Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, que queria privatizá-la. Ele já queria começar por onde essa turma está terminando. Aliás, a aliança entre tucanos e PMDBistas é perfeita. Aí os tucanos, esse pássaro que não voa, e que diziam ser de esquerda, mas a esquerda, assim, muito agitada, muito aguerrida, não viraram o melhor instrumento. Eu não digo da direita, porque, não sei, Adenauer era de direita, De Gasperi era de direita, Churchill era de direita. Eu não acho que é um pecado ser conservador. Eu não encaro isso como um pecado mortal. Agora, aqui estamos falando da Casa Grande. Eles se tornaram os melhores intérpretes da Casa Grande, os tucanos. Quanto aos periodistas, nós sabemos que são eles. É uma quadrilha. Totò Riina e Fernando Provenzano, para citar dois italianos, fariam melhor do que eles. Muito melhor, com muito mais eficácia, com resultados muito mais conspícuos e muito mais sedutores do que ela conforma. Agora, nesse momento, eu vou terminar. Eu quero dizer que há um lance no ar, além daquele que me anima, entre, por exemplo, as manifestações contra a Previdência, mas ainda mais das que houve em Monteiro. Há um exemplo para nós que nós consideramos brasileiros mais enfim, avançados, mais modernos. E Monteiro veio um grande exemplo, excepcional exemplo. Um dia disse ao Lula: vai para Garanhuns. Ele não quis me ouvir, mas se ele tivesse ido, imagine o que aconteceria em Garanhuns. Bem, mas há um outro aspecto que é tão animador quanto, e ao mesmo tempo me faz rir, facilita, precipita, estimula a idealidade. A briga que está se instalando em Brasília. Ele, Mendes, subitamente, está a descobrir que a Lava Jato não visa somente Lula e o PT e destruir o Brasil. Não! A Lava Jato visa também o tucanato, visa também o PMDB. Então é preciso evitar que certas coisas possam acontecer. Então,
Então ele propõe o quê? Todos os vazamentos não devem entrar no processo. Ele está certo. Não deveriam. Tampouco as delações, no fundo, a se considerar como foram extorquidas. Mas ele está certo por quê? Eu estou sendo processado por Gilmar Mendes. E segunda-feira passada prestei meu depoimento, quer dizer, fui interrogado por crime, né? É calúnia, é calúnia. E a certa altura a juíza, simpática, gostei dela, ela me encarou e disse: o senhor tem alguma desavença com o ministro Gilmar Mendes? Eu disse: não, eu nem o conheço pessoalmente, nunca fui apresentado, graças a Deus. Quero garantir a vocês que é textual o que eu vou passar a dizer. Agora, eu acho que um juiz que age em nome, a favor, politicamente, a favor da política, age como um político, não pode me agradar. Por outro lado, se ele não for Darth Vader, ele age como tal. A juíza riu, que eu adorado, depois me ligou para me dizer: foi ótimo, porque a juíza riu. A juíza riu, ela simpatizou com você. Bem, amigas e amigos, aqui estou eu. Aqui estou eu, otimista-nação, muito otimista-nação, e muito confiante na incrível capacidade de liderança deste velho amigo Lula, que conheço há quase 40 anos. Daqui a pouco celebramos esse aniversário. Infelizmente, faltarão a ele as nossas mulheres. Não é? Obrigado, Lino Berto. Se a juíza gostou de você, você percebe que aqui também todos gostaram de você. Eu vou agora, peço que todos sentem, antes de encerrar, o presidente Lula vai dar uma breve saudação a vocês. Ô, Mino, você não tem que ter preocupação com a gravata, porque eu passei 27 anos dentro de uma fábrica e não me acostumei com macacão, mas a gravata foi apenas 3 dias, eu já acostumei. Então você não tenha preconceito contra a gravata. Olha, eu tinha dito ao Rivocão que eu não estou... eu tinha até medo de falar que eu não estou bem, porque aí a manchete é que o Lula está doente. Mas eu tive uma virose essa noite. Eu nem vim aqui, eu vim porque eu tinha que prestar conta da você. Ô, Mino, eu acabei de assistir 4 filmes daquele livro do Renato Padura sobre Mário Condes, que é o investigador. E o que eu percebi é que lá tem um crime e depois do crime o cara sai para investigar e acha quem cometeu o crime. A Lava Jato, ela não precisa do crime. Primeiro ela acha o criminoso, e depois ela tenta colocar o crime em cima do criminoso. É totalmente diferente. E, para isso, eles fizeram a coisa mais sem vergonha que aconteceu nesse país. Porque um juiz que precisa da imprensa para execrar as pessoas que estão citadas junto à opinião pública, para depois facilitar o julgamento, porque depois que eles execram uma pessoa no Jornal Nacional, na Record, na Bandeirante,
na Globo News todo santo dia, na Folha, no Estadão, no Globo, sabe, em tudo que é jornal, em tudo que é site. Depois que eles execram as pessoas, tem gente que não tem coragem de sair de casa. Tem gente que não tem coragem de sair de casa. O que eu acho? Quando se trata de denúncia de corrupção, normalmente a primeira reação das pessoas é ficarem com medo. Sobretudo quando sabe que o Jornal Nacional, em pouco mais de 8 meses, deu 16 horas no Jornal Nacional de acusação ao Lula. Então, todo mundo tem medo. Eu digo sempre que o Congresso tem medo, o Poder Judiciário está com medo, sabe? A sociedade está com medo. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. A Polícia Federal, que é uma instituição que eu aprendi a respeitar e a fortalecer, na hora que ela invade a casa de uma pessoa, sem nenhum critério, com a máquina, na minha casa entraram com máquina fotográfica no peito, máquina de filmar, e já deram para Veja fazer um filme com a filmagem que eles fizeram na minha casa. Que pega o iPad de 3 netos meus, já faz mais de 1 ano e não devolve os iPads. Que eu precisei fazer uma briga para conseguir rever os meus discursos. Mas tem o iPad de 3 netos, que deve ter aquele joguinho que a molecada hoje com 3 anos já joga, e não devolve. Na certa, eles vão tentar encontrar um jeito de dizer que meus netos, com aquele joguinho, estavam, sabe, trabalhando alguma coisa na Lava Jato. Então, me incomoda exatamente isso. Primeiro, você criminaliza, sabe, a pessoa, e depois você fica procurando o crime para incutir naquela pessoa. Eu tenho dito, Rui, que eles deram um azar muito grande, porque foram mexer com quem eles não deveriam ter mexido. Nem o Moro, nem o Delaiol, nem o delegado da Polícia Federal têm a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho nesses 70 anos de vida. Duvido que eles tenham. E eu estou na expectativa para saber qual vai ser o crime imputado a mim. Qual vai ser o crime? Eu estou só aguardando, porque eu tenho dito todo santo dia, eu duvido que tenha um empresário que está solto, que está preso, sabe, que diga que um dia o Lula pediu 10 centavos para ele. E não é porque eu sou santo, não, é porque eu tenho um critério político. Eu acho que quando um dirigente político pede dinheiro para o empresário, ele perde a condição de respeito com aquele empresário. E fica uma relação promíscua com aquele empresário. E eu nunca permiti que nenhum empresário fizesse isso comigo, e sou amigo de muitos empresários. E não tenho vergonha de dizer que tenho muitos amigos empresários. E estou aguardando o julgamento. Esse debate que você promoveu aqui, que o PT promoveu, é muito importante para mostrar o outro lado da Lava Jato. A Lava Jato é uma moeda que tem a cara da Globo, que tem a cara da televisão, outras, que tem a cara dos jornais, que tem a cara da Veja, da Época e da Isto É, que tem a cara, sabe, do procurador, que tem a cara da Polícia Federal, a cara do Moro, e não tem a cara do povo que tá sendo prejudicado. Então, eu acho que esse seminário aqui, eu acho que é importante ele, além de você dar o telefone para o Fernando de Moraes pedir socorro à meia-noite, criar uma UPA de atendimento à Lava Jato, eu acho que ele é importante porque vai fazer com que nós, petistas, aprendamos a ter uma coisa que é um pouco de coragem. Quando alguém dizer que um amigo nosso é corrupto, na falta de prova, a gente tem que estar do lado do amigo da gente. A gente não pode achar que a gente é honesto. Aquele caso é com o Rui Falcão, entendeu? Que tiver. Aquele caso é com o Zé Maria, aquele caso é com Lula. Assim, a gente não constrói a tal da sociedade solidária que a gente um dia sonhou a construir, e construímos esse partido. A segunda coisa que eu acho é que eu não me lembro em momento algum da história do regime militar que a gente teve tanta dificuldade de conhecer o habeas corpus como nós temos agora. Aliás, foi negado o habeas corpus do Vacari agora pelo ministro Fachin. Ele já está preso há quanto tempo? 2 anos. E ninguém consegue o habeas corpus. Virou uma coisa a ponto do TRF4 lá de Curitiba, lá de Porto Alegre, dizer que a Lava Jato ela tem o direito de agir, sabe, sem precisar cumprir todos os ritos,
sabe, normais de um processo. Ela tem que agir da forma que entender que deve agir, por isso pode prender, pode investigar, pode ir para o escritório do advogado, pode fazer acusação, pode vazar para a Veja, para Isto Época, para a Globo, pode vazar, que não tem nenhum problema. Agora, se o Eduardo Guimarães vazou uma matéria que tantos outros já tinham vazado, é crime. Então, eu queria só dizer, Rui, que eu estou muito tranquilo. Acho que o PT tem a obrigação de ir lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, brigar um pouco mais por essa causa. Eu sei que já tem gente brigando muito, mas é brigar. A gente não pode deixar de aprovar a lei de abuso de autoridade, porque ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima de Deus. Sabe? O que nós não podemos... Eu, quando fui candidato em 2002, eu fui no estaleiro, que era Brasself naquele tempo, lá em Angra dos Reis. Era um estaleiro que a gente encontrava metalúrgico vendendo cerveja com isopor na praia, porque era um estaleiro que já tinha tido 8 ou 9 mil pessoas e que estava relegado a pouco menos de 600 trabalhadores. A indústria naval, que na década de 50 foi a segunda do mundo, só perdendo para o Japão, chegou no ano 2000, sabe, com apenas 2 mil trabalhadores na categoria. Nós dissemos que íamos recuperar a indústria naval. A engenharia, sabe, do ex-presidente da Petrobras da época, que morreu, que Deus o tenha, dizia que eu era ignorante, que eu estava blefando, que a Petrobras não tinha. Nós fomos no clube de engenharia, fiz reunião com os engenheiros da Petrobras e nós conseguimos fazer plataforma, conseguimos fazer sonda, conseguimos fazer navio aqui no Brasil e conseguimos aprovar a lei de conteúdo nacional. A indústria naval chegou, ano passado, a ter 82 mil trabalhadores. Já está com apenas 30 e poucos mil. Né? Porque é preciso encomendar na Coreia, é preciso encomendar na China, é preciso encomendar, sabe, na Singapura, menos no Brasil. Ou seja, porque voltou a predominar o complexo de vira-lata, o complexo de pequenez, o complexo de que nós não temos que nos meter a fazer aquilo que a gente não sabe. Uma vez eu fui conversar com o embaixador, não vou falar o nome dele, mas quando tiraram o Bustani da agência de armas químicas, eu fui conversar com o embaixador, por que tiraram o Bustani se ele tinha sido indicado por unanimidade para a agência? Aí o embaixador me disse o seguinte: o Brasil não tinha que ter aquela agência na mão, o Brasil não põe dinheiro, quem põe dinheiro é os Estados Unidos, então tem que estar na mão dos Estados Unidos. Ou seja, quando, na verdade, foi a maior mentira do século XXI, foi a guerra do Iraque. O Bush mentiu o povo americano, e o Saddam Hussein mentiu mais ainda descaradamente, porque não tinha arma química porra nenhuma e não teve coragem de dizer. Então, eu vou parar de falar, dizer para vocês o seguinte: ó, eu vou nessa briga até o fim. Eu não tenho negociata, eles vão ter que provar. Veja, em 2005, eu era presidente da República e estava a questão do mensalão. Toda quinta-feira, passava Gilberto Carvalho, passava André Sincha, passava Ricardo Couto, passava outros ministros da minha sala. Amanhã, a capa da Veja vai ser sobre tal coisa. E aí ficava o terrorismo, quinta, sexta, na sexta já saía na internet, no sábado saía no Jornal Nacional à noite, domingo, e na semana a Folha cobria até outra quinta. Isso foi anos e anos e anos. Era um ritual. Quinta, a fofoca, sexta, a matéria, sábado, a televisão, domingo, os jornais, e na semana, os jornais. Foi durante 5 ou 6 anos consecutivos. Agora está a mesma coisa. Eu nem sei qual foi a manchete de hoje, porque quando a imprensa soube que você ia fazer esse seminário aqui, ela deve ter preparado alguma coisa, que ele sempre prepara alguma coisa para evitar surpresa. Vazamento sobre a Dilma. Todo dia faz. O que a gente tem que fazer, gente? Nós somos um partido, nós fomos criados para mudar a história desse país. Nós fomos criados para mudar a história desse país. Nós não fomos criados para ficar com medo. E nós fomos criados também para agir corretamente. Se algum companheiro nosso cometeu um erro, quem comete erro paga pelo erro que cometeu. Mas essa instituição é muito forte. E ele tentar, como aquele Delanhol, dizer que, sabe, o PT foi criado para ser uma organização criminosa, e quando eu fui montar o governo era para montar uma organização criminosa. O que aquele moleque conhece de política? Ele nem sabe como é que se faz, o que se monta um governo.
Não tem a menor noção. Ele acha que sentar em cima da Bíblia dele está a solução de tudo, e não está. Então, eu, querido Rui Falcão, agora vamos começar outro processo contra mim, que é o de dizer que eu tenho que ser vetado para ser candidato, porque eu, num processo de antecipação de campanha. Foi feito um vídeo comigo numa academia, né? E aí não sei quem colocou uma música, não sei se é do Chico a música, eu tô voltando, não sei das quantas, e aí eles estão alegando que aquele vídeo é antecipação de campanha. Monteiro é antecipação de campanha. Avenida Paulista é antecipação de campanha. Então, deixa eu lhe contar uma coisa, gente. Seria muito menos dispendioso para o Brasil. Se eles querem pegar o Lula, não estraga o Brasil, enquanto pretexto que o Brasil é muito maior do que o Lula. Tem milhões de pessoas que tinham subido um degrau na escada social, já caíram. Já caíram. Já estão numa pindiba desgraçada, os empregos estão desaparecendo. Eu disse na Avenida Paulista, quer ter dinheiro para a Previdência? Gera emprego, aumenta o salário mínimo e aumenta a folha de pagamento dos trabalhadores. Não é cortando o orçamento e vendendo o patrimônio público. Então, eu estou mal mesmo, eu vou embora agora, vou passar no médico lá em São Bernardo, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, pode ter certeza que eu vou brigar até as últimas consequências. Dia 3 eu tenho um depoimento lá em Curitiba, nunca tive um comportamento acima da justiça, nunca achei que eu mereço ter algum privilégio, nunca vocês viram ter de respeito com alguma instituição dessa fiscalização, porque fomos nós que as fortalecemos toda. Tá? Quem tem prestado depoimento para mim é o Antônio Fernandes, que foi o procurador do Mensalão. Ele foi lá e o procurador teve a ousadia de perguntar para ele, por que o senhor não mandou prender o Lula? Ele falou, porque eu não tive prova. E prender alguém sem prova é política. E eu não estava lá para fazer política. Sabe, eu tenho envolvido muita gente. Eles agora, só para ter ideia, eu não estava mais no governo, tem um processo, Rui, que eu sou responsável pela compra do avião caça da Suécia. Eu já não estava no governo, mas primeiro que sabiam aceitar a sua opinião, eu não teria comprado esse, sabe? E segundo, eu não tinha que dar opinião, ela era presidente da República, eu tive o direito de comprar, não comprei porque eu não achava justo comprar um avião faltando 6 meses para deixar o governo. Celso Amorim, Marco Aurélio e eu tínhamos uma outra ideia, e eles estão tentando criminalizar tudo. Sabe? Não falta notícia para eles criminalizarem. Então, quando vocês pensarem, podem saber o seguinte, o Lula não tem medo. Obviamente que eu tenho preocupação com a democracia, eu tenho preocupação com a destruição do país, eu tenho preocupação com a entrega da Petrobras. É importante lembrar, Zé Maria, que em dezembro de 2010, nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo mundial, feito na porta da Bolsa, na Bolsa de Valores de São Paulo. Porque nós tínhamos orgulho da Petrobras, e a Petrobras é uma empresa que tem que servir para alavancar o desenvolvimento tecnológico nesse país. Se eles não pensam assim, eles que se candidatem, ganhem o governo e mudem. Mas não tentem mudar condenando quem fez diferente. Não tentem condenar, porque nós não aceitamos isso. Eles não estão julgando o crime, eles estão julgando um jeito de governar. Eles são contra o investimento do Brasil no estrangeiro, são contra o investimento do BNDES, são contra qualquer coisa. A única coisa que eles não são contra é dinheiro para a instituição deles. O resto eles são contra. Então, gente, Rui, parabéns pelo seminário. Eu acho que isso aqui era necessário, e me parece que você convocou toda a imprensa, internet. Vamos ver o que é que vai sair amanhã, porque eu espero que a imprensa que vem aqui não seja aquelas que vão dar notícia do lado de lá, mas dê pelo menos a verdade do depoimento das pessoas que fizeram aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, companheiros.